Deus não existe. É a mensagem da quinta do clamor. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. João, capítulo 14, versículo 8. A narrativa entre os discípulos de Jesus e o Cristo sempre tiveram um caráter de esclarecimento entre aqueles que andavam ao seu lado. Jesus sempre os ensinava por meio de parábolas, por meio de curas e das manifestações de milagres que ocorriam no seu caminhar. Dúvidas e questionamentos eram constantes entre eles, uma vez que a lei ainda se fazia cega no entendimento daqueles homens ao surgimento do Cristo para aquela geração. Sempre se esperava algo muito magnífico e grandioso, dado o passado histórico dos seus reis e profetas que viveram tempos de glórias e de grandes manifestações, cercadas por reinados poderosos que traziam a Israel orgulho em ser uma nação escolhida pelo eterno Deus. A existência de Deus sempre foi um tema muito discutido por toda a humanidade e entre os discípulos que desde o princípio desejavam terem um Deus físico, dado a sua cultura que necessitava ver para crer, e também por conta do controle do domínio romano e de outros povos que haviam encharcado todo o Oriente com seus deuses em forma de estátuas que serviam para adoração, sacrifícios e reverência. A atmosfera daquela região permitia àqueles que viviam naquela época estarem com as suas mentes cauterizadas à espera de um Deus poderoso que se manifestasse em carne com grande glória e poder. E é por isso que a pergunta de Filipe a Jesus é aceitável para aquele tempo. Filipe precisava ver como se vê uma paisagem e pegar como se pega um pedaço de pão. Passado mais de 2000 anos, essa dúvida ainda permanece no ar. A ciência, desde a sua criação, tenta de maneira a comprovar a existência de Deus através de estudos acadêmicos, sem qualquer sucesso em suas conclusões. E com a falta da comprovação física, surge a incredulidade entre aqueles que, através da pesquisa, se veem encurralados em um mar de questionamentos sem respostas que os levam à prática e à aceitação do chamado ateísmo. O ateísmo discursa acerca de Deus como sendo uma figura mitológica e inexistente que está registrado na história humana, contada por gerações que jamais viram tal ser que mereça o título de superioridade universal e criador de toda a humanidade. E esse pensamento tem sido presente e constante nessa geração. A ciência tenta comprovar a inexistência de Deus e desmoralizar aqueles que assim acreditam em sua existência por viverem debaixo da certeza do Eterno que assim os criou. A ciência tenta descobrir algo palpável dentro de um mundo que eles não conhecem e que não conseguem conceber em vossas mentes limitadas de que Deus é além da capacidade intelectual. Filipe, o discípulo de Jesus, quando solicita ao Cristo que mostrasse o Pai, era porque assim como a ciência, ele também, Filipe, necessitava ver e pegar em algo que os seus olhos e mãos não conseguiam enxergar e compreender com a sua mente finita a existência de um único Deus infinito e incriado que vai além do seu entendimento. Filipe se vê em um mundo quadrado, debaixo de uma religiosidade sem fim e escravo de uma mente que não permitia ver além dos seus olhos. E foi nesse momento que Jesus, o Cristo, disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Aí está a resposta que a ciência buscou durante séculos. A ciência estava certa, a humanidade estava equivocada e errada. Deus verdadeiramente não existe. Deus não existe como a ciência quer vê-lo. Deus não existe como o religioso assim o vê. Deus não existe como a humanidade tenta imaginá-lo. Ele, o eterno Deus, não existe nas pinturas de Michelangelo ilustradas na Basílica de São Pedro, no estado do Vaticano. A ciência estava certa. Deus não existe. Deus não existe em toda forma talhada, pintada ou moldada, cujas obras não falam, não veem ou ouvem. Deus não existe nas construções religiosas, uma vez que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não existe nos escombros de Jerusalém, que hoje servem tão somente de peregrinação pagã e de uma idolatria vencida, carregada de um comércio voraz e saqueador. Deus não existe no clero e nos representantes espirituais, cujas mentes estão focadas na manipulação e no controle mental dos seus adeptos, fazendo destes um rebanho perdido e sem direção, cujo pastor está longe das suas ovelhas, porém bem perto da sua lã.
Deus não existe na busca cega e incessante de uma vida egoísta e egocêntrica que levanta os seus bens como se fossem um troféu conquistado, mesmo sabendo que alguém perdeu para você ganhar. Deus não existe nos patuás feitos por homens, nas águas do Jordão engarrafadas e muito menos nas visões miraculosas e exclusivistas de um clero que já se encontra corrompido por séculos. Deus verdadeiramente não existe. E sim, Deus é a realização dos sonhos de uma criança órfã quando se vê adotada. Deus é quando se acolhe o necessitado, mesmo sabendo que ele jamais poderá retribuí-lo. Deus é quando se alimenta o faminto ao partir o pão. Deus é quando se partilha o que se tem e não se faz indiferente ao problema alheio. Deus é o visitar o encarcerado e o hospitalizado sem ao menos levar em conta as suas causas. Deus é a manifestação do seu amor mesmo nos ambientes mais hostis e perversos. E é por isso que Deus não existe. E sim, Deus Ele é o único que permite a união entre os povos e raças. Ele é o único que vai além da materialização que a ciência e boa parte da humanidade buscam descobrir. Ele é o único que rompe as barreiras do imaginário e mostra que o nosso intelecto finito e limitado não pode compreendê-lo, uma vez que buscamos descobri-lo em papéis, objetos e coisas criadas por homens cujas mentes fazem a seguinte pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? A busca por um Deus criado por mentes humanas, a busca por um Deus criado para satisfazer o desejo da humanidade, a busca por um Deus criado como objeto pendurado em portas e paredes, por um Deus amarrado ao pescoço, por um Deus de templos, por um Deus de dias específicos, faz provar mais uma vez que a ciência estava certa. Esse Deus não existe. Esse Deus nunca existiu e nunca existirá. O Deus a qual servimos é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus que vem antes de todas as coisas. Ele sempre foi e será para sempre. E é por isso que se diz no livro dos Hebreus, no capítulo 13: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que venhamos nesse dia chamado hoje buscar o verdadeiro Deus incriado e único através das nossas boas obras, acompanhadas da mesma misericórdia que Ele teve conosco ao nos aceitar e nos chamar de filhos de Deus, pois só assim não teremos a necessidade de provar a sua existência ou vê-lo de forma corpórea, uma vez que a nossa convicção é de que Deus existe. Que Deus os abençoe.